Olá, nono ano. Meu nome é Thiago, sou professor do projeto de matemática, para quem ainda não me conhece. E vou estar trabalhando com vocês aqui mais uma atividade, essa segunda atividade do projeto de matemática, que visa o reforço escolar, né, e a preparação de vocês para a Prova Brasil, que acontecerá no final de novembro ou lá no início de dezembro. Então, a nota que a escola vai receber é de acordo com o desempenho de vocês. A escola professora Leonora vai receber a nota de acordo com o desempenho do nono ano. Então é importante que vocês estejam bem preparados, né, para fazer essa prova. Então nós vamos aqui para a segunda atividade, que é baseada em cima de uma prova Brasil que aconteceu anteriormente. Então estou usando o material aqui no perfil de como vocês verão, né, mais ou menos, porque, claro, eles vão botar questões diferentes, mas isso aqui é uma que tem um perfil do que foi feita por eles. A primeira questão tem aí o desenho de uma malha quadriculada e um retângulo aí dentro definido. Ó. Aqui o retângulo. Então está escrito aí embaixo: considere o lado do quadradinho como uma unidade de medida de comprimento. Então aqui, ó, cada quadradinho desse aqui é uma unidade de comprimento. Para que o perímetro do retângulo seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser... O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. O que é ser reduzido à metade? Toda vez que a gente ouvir falar em metade, é divisão, tá? Então, por exemplo, se o perímetro for 60, aí a metade seria 30. Então, o que tem que acontecer para esse perímetro ser reduzido à metade? Aí uma dessas opções aí que vocês vão analisar, tá? Essa primeira questão é uma questão de nível fácil. Segunda questão. A fração 3 centésimos corresponde a número decimal. Fazendo a divisão de 3 por 100, vai dar um número com vírgula, que é chamado de número decimal. Qual dessas alternativas corresponde à divisão de 3 por 100? Essa aqui não tem muito o que falar, é resolver mesmo. A questão número 3. A estrada que liga Recife a Caruaru será recuperada em 3 etapas. Na primeira etapa, será recuperado 1/6 da estrada. Na segunda etapa, 1/4 da estrada. Ponto. Uma fração que corresponde à terceira etapa é... Essa questão 3 é uma questão um pouco mais chata, mas é uma matéria que vocês aprenderam lá no 6º ano, que é soma de frações com denominadores diferentes. Então aí eu tenho que fazer a soma de 1/6 mais 1/4 para descobrir quanto já foi recuperado da estrada. E não se esqueçam, para fazer a soma de 1/6 com 1/4, como os denominadores são diferentes, né? Um é 6, o outro é 4, vocês têm que calcular o MMC de 6 e 4, fazer a soma dessas frações aí. O que vai sobrar para o terceiro pedaço? Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Digamos que a soma de 1/6 com 1/4 dê 7/12. Quanto falta de 7 para chegar a 12? Aí seria 5/12, é o que falta para recuperar para a terceira parte da estrada. Isso é só um exemplo que eu estou dando para recordar com vocês essa ideia de soma de frações. E vai marcar uma dessas alternativas aí. O quarto gráfico é matéria de 8º ano, que é sistema de equações do primeiro grau com 2 variáveis. As variáveis são essas letrinhas aqui, ó, y e x. O gráfico representa o sistema. A parte da resolução de sistema, a segunda parte, seria a montagem do gráfico. Mas aqui o gráfico já está pronto. Como é que eu vou saber esse gráfico representa qual sistema que está aqui? Ó? Tem as letras A, B, C e D. Vou dar uma dica para vocês. Eu não preciso tentar montar o gráfico eu não preciso montar o sistema a partir do gráfico. Eu posso aproveitar o próprio gráfico para tentar descobrir. Por exemplo, aqui é um sistema de coordenadas cartesianas, né? O eixo da horizontal é o eixo das abscissas, comumente chamado de eixo X. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas, comumente chamado de eixo Y.
Então aqui os valores se relacionam. E dá para a gente perceber aqui que as duas retas elas se intersectam aqui num ponto. Elas são chamadas aqui de retas concorrentes. Qual é esse ponto? O ponto 2 e 1. Tá? E nessa ordem, 2 e 1. Primeiro é o valor de x, depois é o valor de y. O que eu vou indicar para vocês tentarem descobrir isso aqui? Eu vou pegar o valor de x aqui, por exemplo, na letra A, e substituir no lugar do x. Então, o x aqui vale 2. Quando eu substituir, eu vou ter que achar como resposta 1. Por exemplo, ó, no lugar do x eu vou botar 2, 2 menos 1 vai dar 1. E y vai ficar igual a 1. Está correto. Só que isso tem que dar certo para as duas equações, para a de cima e para a de baixo. Se isso acontecer, essa vai ser a alternativa que vocês vão marcar como verdadeira. Aqui na letra A, isso acontece aqui na primeira equação, nessa primeira equação aqui. Agora, quando eu substituir aqui embaixo, botar no lugar do x e 2, vai ficar menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 7 vai dar 3. O correspondente do 2 tem que ser 1, então a letra A não é. Então, vocês podem fazer essa tentativa para descobrir qual a alternativa certa nas letras B, C e D. Quinta questão. Na figura abaixo, as áreas escuras são partes tiradas do inteiro. Aquilo que foi usado, tá? Então, isso aqui, a parte escura aqui, que está cinza, é a parte que foi tirada. A parte escura aqui equivale aos 3/5 tirados do inteiro. Então, eu tenho que analisar cada figura dessa aqui. Não dá para falar muito, senão eu vou acabar dando dica. Porque essa aqui não é uma questão difícil. Então, vocês vão analisar e perceber aonde que está pintado, foi tirado 3 partes, ó, de 5. Tá? Sexta questão. No supermercado, preço ótimo, a manteiga é vendida em caixinhas, né? Tabletes, tem caixinha também, de 200 gramas. Para levar para casa 2 quilogramas de manteiga, Marisa precisa comprar. Uma dica, 1 quilo corresponde a 1000 gramas, tá? Então, quantas caixinhas daria 2 quilos? Não dá para falar muito também não, senão não acaba dando resposta. Questão número 7. O decimal que é decomposto em 5 mais 0,06 mais 0,02. Ou aqui eu tenho 6 centésimos e no 0,002 eu tenho 2 milésimos. Se a gente pensar em dinheiro, facilita essa soma, tá? Aqui seria R$5, aqui o segundo número 6 centavos. O terceiro número não dá para pensar em dinheiro, mas o que eu vou indicar para vocês para evitar o erro? Soma primeiro os números que estão com a vírgula e os decimais, né? 0,06, que é o 6 centavos, com 2 milésimos. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula. E o 5 tem vírgula? Tem. Todo número que não mostra vírgula, não aparenta, a vírgula está sempre no final dele. Então a vírgula está aqui, ó. A vírgula desse número está aqui no final. Aí vocês podem colocar um embaixo do outro, ou só somar os decimais que aqui já estão. Depois soma o 5, lembrando que 5 é a parte inteira, como se fosse R$5, tá? Tem gente que vai conseguir fazer isso aqui de cabeça de cara. Tem gente que vai precisar montar aqui, ok? Cíntia, oitava questão. Conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu os valores positivos para as idas e os negativos para as vindas. Então tá aqui, ó. Primeira, segunda, até a sexta vez. Então, foi, voltou, foi, voltou e foi. O que eu indico para vocês? Agrupar os números de mesmo sinal. Positivo é meu, ganhei, ó. Tenho 17, ganhei 13, ganhei 4, ganhei 7. E os negativos eu gastei. Ou estou devendo 8, estou devendo 4. E após isso, subtrai um do outro. Agrupo os números de mesmo sinal, depois eu faço a subtração. Após Cintia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era D. Aí vocês vão escolher uma das alternativas aí. Nona. Observe os números que aparecem na reta abaixo. Aqui eu tenho 0,5 e aqui eu tenho 0,6. E aqui eu tenho um intervalo de 10 espaços aqui entre 0,5 e 0,6. Então aqui, ó, após o 0,5 eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, o
quarto tracinho aqui marcado. O número indicado pela seta não esqueça que eu tenho que considerar esse aqui junto, é 0,5. Aqui é 0,6, então aqui vai dar 0,5 com o número após ele aqui. Qual das alternativas aqui eu marco, tendo como ideia essa reta numerada aí? Não dá para falar muito também, senão acaba dando dica. Não é uma questão difícil. 10ª questão. O gráfico, observe o gráfico. Então esse gráfico aqui, tá falando sobre altura. Na horizontal fala sobre altura. Na vertical está falando sobre peso em quilogramas. E aqui tem aqui zona de alerta, zona de segurança e zona de risco. Por quê? O peso da pessoa tem que ser distribuído de acordo com a altura, né? O chamado de IMC, Índice Massa Corpórea. E claro, uma pessoa, se for mais baixinha, né, ela tem que pesar menos que uma pessoa que é mais alta, que vai estar mais distribuído o peso. Então, ao marcar no gráfico o ponto de interseção entre as medidas de altura e peso, sabemos localizar a situação de uma pessoa em uma das 3 zonas. Para aqueles que têm 1,65 m, reparem que aqui o gráfico ele só dá altura no intervalo de 2 em 2 números. Eu não tenho aqui 1,65, mas eu sei que 1,65 está entre 1,64 e 1,66. Então está aqui. E o correspondente dele é de acordo com o que for pedido aqui. Vamos ver. Para aqueles que têm 1,65 m e querem permanecer na zona de segurança, o peso que ele deve manter-se aproximadamente entre... Então, isso aqui é interpretação de gráfico, tá? Isso é uma coisa importante dentro da matemática, que é muito utilizado hoje os gráficos. Então, ele falou em zona de segurança. Quem está com 1,65 está aqui, Zona de segurança é nessa direção, tá? Então, com o intervalo mínimo aqui, eu sei que eu tenho que estar, né, por aqui, E essa é a nossa zona de segurança na direção de 1,65 m. Qual é o peso correspondente que tem que estar aqui? Aí vocês vão poder dizer aproximadamente entre 50 e 65, 48 e 65, letra C, 55 e 68, 60 e 75. Aí isso é interpretação, tá? Então já dei a dica para vocês de onde localiza o número da altura e vocês vão achar o correspondente para o peso. Questão número 11 é uma expressão numérica. Ao resolver corretamente a expressão 1 menos 5 multiplicado por menos 3 mais menos 4 ao cubo dividido por menos 4. Então, aqui lembrando, primeiro eu tenho que fazer a potenciação, que é menos 4 ao cubo. Aqui, Primeiro eu resolvo isso, depois eu faço a divisão, depois eu faço essa multiplicação aqui, para depois fazer a soma e subtração. Para vocês treinarem. Aí vai ter a alternativa aí de A a D para você escolher. Cuidado com as pegadinhas dos sinais. 12. O número racional está compreendido. O número racional... isso aqui ficou fora da ordem. Peraí. Ok. Acertei. 12. O número irracional raiz de 7 está compreendido entre os números. Raiz de 7 é um número irracional mesmo, ou seja, não dá raiz exata. Mas antes do 7 tem um número que é a raiz da exata. E após o 7 tem outro número que é a raiz da exata. Então você tem que saber raiz de quanto antes de 7 que dá exata. Antes do 7 logo, né? Não vale usar, por exemplo, 0 ou 1. Antes do 7, qual é o menor? Primeiro menor. E após o 7, qual é o outro que é a raiz da exata? Aí vocês vão saber esse intervalo, quais são os dois números em que o raiz de 7 está compreendido. Claro, se botar na calculadora eu vou descobrir isso, mas essa não é a ideia. A última questão fala assim: o piso da entrada de um prédio está sendo reformado. Serão feitas 2 jardineiras nas laterais, conforme indicado na figura. E o piso restante revestido em cerâmica. Então tá aqui, Era um retângulo maior, né? Que agora esse retângulo terá 2 jardineiras em formato de triângulos, né?
E o piso que vai ser coberto é esse aqui, ó. Tá aparecendo mesmo não, parte livre. Essa figura aqui, ela tem um formato de um trapézio. Como é que calcula a área de trapézio? Isso eu vou deixar para vocês pesquisarem também. A base maior, quem é? Qual é o valor que fica aqui embaixo? É só olhar para cima, na mesma direção, tem o mesmo tamanho embaixo. A altura quanto vale? 3. E essa base menor que vale quanto? A medida já está aqui. Tá? Não falei a forma, dei algumas dicas aí das medidas que serão pedidas pela fórmula. Então, qual é a área do piso que será revestido com cerâmica? Tá? Qual vai ser a área aí? 3 metros quadrados, 6 metros quadrados, 9 metros quadrados ou 12 metros quadrados? Bons estudos para vocês aí, tá? Depois, quando eu fizer a correção, eu vou disponibilizar o gabarito na semana seguinte para vocês. Tchau, tchau.